Fala, senhoras e senhores, Vinícius na área para gravar mais uma aula aqui do Destravar da Instrumentação Cirúrgica na Ortopedia. E essa é a nossa segunda aula, né, dessa série de aulas que a gente está fazendo, com o intuito de te ajudar a escalar dentro desse mercado, com esse objetivo em mente, de escalar você dentro desse mercado e te mostrar as grandes oportunidades que se tem no mercado da instrumentação cirúrgica, que poucas pessoas não conseguem visualizar essas oportunidades. O meu objetivo é te ensinar um passo a passo de como você irá se preparar para atuar nesse mercado, mesmo você que não tenha nenhum emprego, que não tenha nenhum tipo de experiência na área. O meu objetivo é fazer com que você construa, né, uma carreira, uma profissão sólida, a qual você vai poder colher os frutos, tá? Os frutos aí ao decorrer do tempo. E você pode estar talvez assistindo primeira vez essa aula, chegou aqui agora e tá pensando, quem é esse cara? Quem esse cara tá pensando que é para poder me falar isso, né? Falar essas coisas que eu posso, que eu vou conseguir, visto que é um mercado muito fechado, um mercado de difíceis oportunidades, um mercado que só entra pessoas com indicação, um mercado que isso ou um mercado que aquilo. Mas calma, se você pensa assim, você está no ambiente correto, você está no lugar correto. É só você ficar comigo até o final dessa aula e depois assistir a primeira aula que a gente preparou aqui para você e tire as suas próprias conclusões. Porque eu também, se estivesse no seu lugar, com toda certeza, eu iria pensar da mesma forma. O que esse cara tá pensando para vir aqui me falar essas coisas, me prometer isso daí, que tem como eu escalar, que não sei o que? Eu sei. O grande ponto é que nós temos uma determinada resistência àquilo que já ouvimos acerca da profissão em si. E pra gente realmente é muito difícil. E eu mesmo, né, como você, né, eu sou como você, já passei por essas situações, já passei por isso até começar a quebrar determinadas barreiras e ver que sim, existe uma oportunidade, existe um mercado. Só que este mercado ele só poderá ser explorado se você tiver algumas qualificações, algumas qualidades, que é o que eu vou te ensinar a desenvolver nessa série de aulas para que você possa sim realmente, né, aproveitar as oportunidades que você tem aí pela frente, beleza? Então, se você não assistiu a nossa primeira aula, eu te recomendo que você assista a nossa primeira aula, mas aqui eu vou fazer um pequeno resumo, porque é como se a gente estivesse fazendo uma linha, né, uma montagem desse conteúdo, todos concatenados, para que você possa ter um pouco mais de clareza. Meu nome é Vinícius, como eu disse, eu desenvolvi uma metodologia de ensino, a qual já vem ajudando centenas de pessoas através dos meus livros, através dos meus vídeos, através de videoaulas, os meus alunos. Hoje nós somos uma comunidade de mais de 200 alunos que estão realmente empenhados, aprendendo, a qual nós desenvolvemos uma metodologia que eu chamo, tá? Essa é a minha metodologia de CCR, que é conhecimento, clareza e resultado. Porque as pessoas só vão conseguir ter resultados a partir do momento que eu tenho um conhecimento, que esse conhecimento ele é claro e eu consigo gerar um resultado a partir disso. Como, Vinícius? Como as coisas que a gente vai falar, os elementos que eu vou te ensinar ao decorrer dessa série de aulas, tá? Eu tenho aqui esse rabisco, né? Mas é como eu disse, se você não assistiu a nossa aula, eu te recomendo que você assista a nossa aula, que você vai entender um pouco desse rabisco. Eu vou de forma bem sucinta, bem rápida, dar um breve resumo, né? E pode ser que você assistiu a primeira, assista agora de novo esse breve resumo, pegue algumas coisas que possivelmente você não pegou ontem, né? Então, basicamente, o que eu, Vinícius, eu também estou com o meu computador aqui na frente com alguns tópicos que eu acho importante que você deva saber. Ontem, basicamente, é claro que aqui eu estou dizendo sobre um mercado dentro da instrumentação cirúrgica que tem grandes possibilidades de escala e crescimento. Não é que eu esteja menosprezando as outras áreas de atuação, mas dentro da minha carreira, dentro da minha trajetória, dentro de 12 anos atuando em cirurgia, foi um mercado que eu, Vinícius, consegui ver grandes oportunidades de crescimento, grandes oportunidades de escala.
E ali, né, nesse mercado da ortopedia, eu comecei a entender, né, que a instrumentação cirúrgica, além de uma profissão, ela pode se tornar um negócio, que é basicamente o que eu disse na aula de ontem. Na aula de ontem, nós falamos de uma forma bem sucinta as áreas de atuação de um instrumentador cirúrgico. Por quê? O grande foco das pessoas quando vão fazer um curso de instrumentação cirúrgica, uma capacitação de instrumentação cirúrgica, uma qualificação de instrumentação cirúrgica, o grande foco é hospital. Todo mundo está focado em hospital. Então você deixa currículo no hospital. Você tenta conhecer alguém que trabalha no hospital e pede para levar seu currículo. Você vai na administração e deixa o currículo. Por quê? Por quê? Porque foi dito isso para você. Foi dito que a área de atuação do instrumentador cirúrgico está muito restrita à contratação hospitalar. Aí você esbarra num outro quesito, que para que eu entre no hospital eu tenho que ser técnico de enfermagem, e disseram que para ser instrumentador você tem que ser técnico de enfermagem. E isso não é realidade, não é uma realidade. Ou seja, eu não tenho um conhecimento clarificado sobre a minha profissão, logo eu fico estagnado, achando lá pelas tantas de que só vou trabalhar em hospital. Eu só tenho essa possibilidade. E você começa a ignorar outros processos de gerar oportunidade. E dentro da ortopedia, da instrumentação cirúrgica na ortopedia, eu, Vinícius, não conheço uma área tão boa para escala. A gente poderia dizer que poderia ser a área, né, da cirurgia de OPME. Eu digo sobre ortopedia porque é uma área que tem um grande volume, grandes empresas, muitas empresas, e que possivelmente estão à procura de profissionais qualificados. E aqui a gente vai trabalhar algumas dessas questões, tanto questão de qualificação, de conhecimento técnico específico, quanto a arte de você utilizar essa comunicação ao seu favor. Beleza? Então vamos lá. Então eu disse que eu tenho a área de atuação no hospital, que é o que muitas pessoas estão focados, ignorando todas essas demais que estão aqui para baixo. E quando eu trabalho num hospital, o instrumentador cirúrgico ele vai trabalhar para uma equipe ou numa sala. Quando eu trabalho para uma equipe, eu posso trabalhar para uma equipe direcionada de determinada especialidade, seja ela oftalmo, vascular, buco, geral, plástica, enfim, seja ela qualquer uma, tá? Então o instrumentador cirúrgico ele pode trabalhar no hospital, e nesse hospital você pode ser direcionado ao atendimento, à prestação de serviço para alguma equipe daquele hospital, que foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava para a equipe de ortopedia, você pode trabalhar na sala, como equipe direcionada, e na empresas de OPME, aonde eu, Vinícius, acredito que são grandes e excelentes oportunidades, tá? Eu posso trabalhar como freelance, ou seja, eu tendo uma qualificação, eu posso trabalhar como freelance, e, de certa forma, né, ser um profissional independente, entre aspas, ou seja, de não precisar ficar na dependência de alguém ler o meu currículo. Eu posso, ofertar os meus serviços, o meu trabalho como freelance, tanto para a empresa quanto para equipes. Tá? Então, por isso que é importante você ver a aula passada. E a gente falou sobre freelance, concurso público, gerência de equipe, um instrumentador cirúrgico qualificado que vai gerenciar um grupo de outros instrumentadores e vai pegar esse trabalho e ofertar em empresas e ofertar em equipes. Você vai ofertar esse seu trabalho. Vinícius, mas grande parte das equipes vão ter, né, os seus instrumentadores. Tudo bem, esse instrumentador não tira férias? Esse instrumentador não pode ficar doente? Se você tiver uma boa comunicação, você vai conseguir gerar essa oportunidade, ok? Então, na gerência ou na docência, né, que foi o meu caso também, que eu vinha trabalhar como instrumentador cirúrgico, como professor. Então eu, Vinícius, passei pelo hospital, por equipe, por empresa, como freelancer e docência. Aqui tem o concurso público, né, e gerência de equipe eu não trabalhei. Mas são basicamente essas áreas que você, como um instrumentador cirúrgico qualificado, especializado, pode estar ofertando os seus trabalhos, os seus serviços, ok? E o que acontece? O porquê que eu falo sobre ortopedia, que é o que a gente vai entrar nessa aula de hoje, e você vai entender um pouco sobre esse mercado da ortopedia
e possíveis formas de você abordar um cirurgião, entendendo o perfil daquele cirurgião. Nessa aula, eu vou te ensinar um processo de comunicação, né, dentro do núcleo da ortopedia, a qual você vai conseguir, de fato, uma aproximação para gerar um primeiro contato, um primeiro relacionamento e uma comunicação. Porque o fato é o seguinte, instrumentadores se formam milhares, todo semestre, todo trimestre, todo ano, assim como forma médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, engenheiros. Só que o que vai determinar aqueles profissionais que vão deslanchar, né, na sua carreira, e os que não vão deslanchar é mindset, ou seja, a minha programação mental, aquilo que eu penso, como que eu ajo, e é claro, uma boa comunicação atrelada a um conhecimento técnico, científico, específico, embasado. Por quê? Quando a gente para e pensa, o dia que as pessoas entenderem isso que eu tô falando, o dia que você parar e analisar que um médico, que um ortopedista, ele passa 11 anos estudando e que para que ele tenha alguém que agregue à equipe dele, que agregue valor ao trabalho dele, tenha que ser uma pessoa que tenha um bom nível de conhecimento. Ok? Vamos lá. Vamos para a nossa próxima parte aqui. Deixa eu só botar a folhinha aqui em branco para a gente poder começar. Vinícius, como que eu faço para aproveitar o máximo dessa aula? Primeira coisa, anota. Isso é muito importante, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, ok, Vinícius, se você veio da primeira aula e entendeu que existe uma oportunidade, e entendeu que existe uma chance, que existe um caminho, agora a gente vai pro ponto número 2. Porque talvez você entendeu, bom, legal, existe uma oportunidade, é um bom mercado, mas não serve pra mim. Isso pra mim não dá. Dá, e eu vou te provar isso hoje. Nessa aula eu vou te provar que se você tinha esse pensamento, esse mindset, essa configuração mental, eu vou te provar que sim, que é possível e que dá sim para que você consiga aí escalar na instrumentação cirúrgica e direcionar aí as suas habilidades dentro da ortopedia para ter uma grande escala a chegar nesses quesitos que eu apresentei para vocês, como equipes, hospitais, empresas. E as empresas eu tenho uma outra forma de escala ali dentro, me tornando um instrumentador da empresa, depois um vendedor representante dessa empresa e vou me tornar possivelmente um gerente de uma empresa e entendendo sobre esse negócio eu posso me tornar dono de uma empresa. E eu sei que é isso que eu tô falando agora, para você pode ser uma realidade muito distante ou talvez não tenha passado pela sua cabeça sobre isso. Mas o fato é que eu conheço pessoas, dono de grandes empresas, que passam. Eu não tô aqui para poder mentir, para falar balela para você. Eu trabalhei numa empresa onde o dono começou com 2 caixas debaixo do braço, batendo de porta em porta dos cirurgiões e hoje é uma das maiores empresas. O problema é que nós temos a tendência de ter modelos de pessoas que deram errado na vida. Modelo de pessoas que não conseguiram e logo, por fulano não ter conseguido, você também não pode. Não, você só não tem as ferramentas adequadas. É difícil o mecânico estar diante de um carro e ele precisa consertar e tirar um determinado parafuso e ele não tem a ferramenta adequada. Logo, ele não vai conseguir tirar aquilo dali. Ele vai sofrer muito até ele entender que existe uma maneira. E é essa maneira que eu quero te explicar. Beleza? Então, é possível, Vinícius? É possível. É possível. A primeira coisa, o porquê ser um instrumentador de ortopedia? O porquê eu deveria pensar em ser um instrumentador cirúrgico de ortopedia? Como funciona essas oportunidades de ser um ortopedista no mercado de trabalho? Quanto vou ganhar, que é a questão que todo mundo quer saber. O porquê, gente? Por que eu devo ser um instrumentador de ortopedia? Por que eu devo começar a colocar a ortopedia? Vinícius, mas eu não gosto de ortopedia. Eu não gosto desse negócio e tal. Tudo bem. Tudo bem. Tá? É claro que vai ter um viés ali seu de tipo, eu gosto de trabalhar com trauma, eu gosto de trabalhar com ortopedia, eu acho interessante. Existe uma cultura completamente errada que a ortopedia é uma especialidade onde só tem homem. Mentira, tá? Ou seja, por que é mentira? Porque se você parar para analisar o mercado de instrumentação cirúrgica, a maior porcentagem, eu posso arriscar 95% do mercado, é dominado por mulheres. É dominado por mulheres.
Ok? Então exclui isso daí da sua cabeça. Isso não pode ser algo que te pare a dar o próximo passo. Porque isso é uma mentira que te contaram. Normalmente o teu cérebro ele fica acreditando nas histórias que pessoas que você tem um determinado relacionamento te contam e você acaba acreditando. E eu tô aqui pra te dizer que isso é mentira. Que 95% do mercado, se você não acredita em mim, você pode pesquisar na sua própria cidade a quantidade de instrumentadores que se tem. E nesse grupo, a quantidade maior se é mulher ou se é homem. E você tire suas próprias conclusões. Eu tô falando pra você uma experiência de 12 anos de mercado, vai fazer 13 anos de mercado. Como professor, como palestrante, como autor de livros, como criador de conteúdo, de cursos. Trabalho, atuo hoje como cirurgião dentista, fazendo cirurgias bucomaxilofaciais em hospitais e vejo isso constantemente. Beleza? Então, por que pensar nessa possibilidade de ser um instrumentador cirúrgico para trabalhar com empresas de OPME na ortopedia? Número 1, por quê? Um instrumentador na ortopedia tem maior probabilidade de escala. Não confundam as coisas que eu estou falando aqui com você, que pode por alguns segundos passar na sua cabeça que é algo muito simples, que é algo muito fácil, quando na verdade é algo que vai exigir de você. Só que você vai ter duas dores hoje. Você vai ter duas dores. A primeira dor é a dor de continuar onde você está, com os resultados que você tem, sem poder desfrutar, sem poder ganhar bem, sem poder ser realizado, sem poder ser reconhecido, sem ser valorizado. Essa é a dor que você tem que ter, estar disposto a sentir em ficar parado. E a segunda dor é a dor do processo de aprendizagem. Por quê? Eu sei que não é fácil. Eu sei que talvez para você ficar aqui me assistindo também não seja fácil. Eu sei que para você talvez não seja fácil ler um livro. Mas existem dois grupos de pessoas. As pessoas que querem resultados rápidos e as pessoas que acreditam trabalhar pouco e resultados rápidos, e as pessoas que acreditam em trabalho duro e ganhos sólidos e uma construção sólida. Isso é a nossa política. Trabalhe duro, construa quem você é de uma forma sólida, inteligente e tenha resultados mais sólidos, mais concretos e perenes ao longo do tempo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, dentro da ortopedia, quando você tem um conhecimento técnico, quando você é um especialista, as portas elas vão ficar diferentes para você. Por quê, Vinícius? É simples. Se você hoje está sentindo uma dor na coluna, você procura um dermatologista, você procura um ginecologista, você procura um ortopedista sim, né? Você vai procurar um urologista? Você vai procurar um oftalmo? Porque você está com dor nas costas? Não. Por quê? Existe um especialista, um cara que afunilou a sua base de conhecimento e entendimento acerca ali da sua especialização. Então a instrumentação cirúrgica ela funciona como um grande funil. Você começa como instrumentador cirúrgico, faz uma boa base, tem uma boa comunicação, uma boa estrutura, sabendo o que é cirurgia, o que é biossegurança, como que essas coisas acontecem, entendendo sobre o mercado, sabendo o funcionamento da biossegurança, das cirurgias, da anatomia e fisiologia dos instrumentos, processo de organização. Você entendendo isso, sabendo sobre isso, você vai começar a probabilidade de você começar a escalar dentro da sua profissão. E nesse ponto, e nesse quesito, um especialista, pelo processo de afunilamento, ele começa a desenvolver uma habilidade a qual ele se aperfeiçoa e tem um determinado valor. Porque veja, se eu tenho dor nas costas, eu vou procurar um ortopedista ou um neurocirurgião, que pode ser um problema de coluna. Porque ele tem um determinado valor. Um valor de ser um médico especialista naquilo. Agora presta atenção, presta atenção. O que vai garantir com que eu queira me tratar com esse cirurgião é a sua comunicação, o seu atendimento, a forma com que ele me explica o procedimento. Eu sei o que é isso. Quando, por exemplo, eu sento com os meus pacientes no consultório para poder explicar sobre o procedimento, o que está sendo feito. Quando eu pego um espelho, boto na mão deles e mostro o que eu estou fazendo. Isso aumenta a percepção de valor do seu trabalho. Ao contrário de você chegar e ter aquela pessoa mal encarada, entra. Talvez o cara até possa ser uma pessoa boa. Possa até ser um profissional bom. Só que a forma com que ele te trata
não faz com que você fique. Então não basta ser um especialista. Você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter um bom conhecimento, conhecimento e clareza para que você tenha resultados. Espero que isso tenha feito sentido para você, tá? Então é isso. A gente vai ter as áreas de atuação, que são essas áreas que eu falei para vocês anteriormente, e a gente vai precisar desenvolver determinadas habilidades, tá? Ao longo dessa minha jornada, eu comecei a entender que existem perfis de pessoas. E se você parar para analisar, você vai ver que realmente existe esse perfil de pessoas, tá? E existe um perfil de cirurgiões que eu anotei aqui. Ok? Existe um perfil de cirurgiões que para eles existe algo que é mais importante. E como que você vai conhecer esse tipo de perfil? Fazendo perguntas, olhando, analisando esse cara, e a partir disso, com o conhecimento técnico que você vai ter, você vai conseguir se comunicar com esse cara. Preste atenção. O primeiro perfil que eu quero falar, o primeiro perfil de cirurgião, né, são aqueles cirurgiões, cirurgiões que para ele o que é realmente importante é o quê? Operar rápido. Isso para ele é importante. Eu quero operar rápido. Eu quero operar rápido. Eu quero operar rápido. Existe esse tipo de cirurgião e eu trabalhei com esse perfil de cirurgião. São cirurgiões que gostam de fazer cirurgias mais rápidas porque isso para eles sacia o ego deles. Ele gosta de fazer uma fratura subtrocantérica, transtrocantérica em 40 minutos, em 30 minutos, de pele a pele. Existem outros obstetras, por exemplo, que gostam de fazer parto em 15, em 20 minutos. Só que perceba, o fato desse cirurgião gostar de operar rápido não significa que ele é um cirurgião negligente. Não significa que ele é um cara que é completamente impulsivo, que não tem perícia naquilo que ele está fazendo. Muito pelo contrário. São caras que, para poder desenvolver, preste atenção que vai começar o perfil. Esses cirurgiões, para desenvolver essa habilidade de operar rápido, preste atenção, de operar rápido, o que esses cirurgiões precisam para que eles possam desenvolver essa habilidade? Porque veja só, não adianta ele operar rápido de qualquer maneira, porque ele vai precisar depois entregar um resultado para aquele paciente, tá? Entenda que operar rápido não é ser precipitado. Por exemplo, essa habilidade desses cirurgiões, né, ela vai ter alto grau de percepção de valor num trauma, por exemplo. Num trauma, aonde há uma corrida contra o tempo. Se eu pego talvez um cirurgião que talvez é mais técnico, ele vai fazer algo legal e tal, vocês vão ver daqui pra frente, tá? Mas qual que é o perfil desse cirurgião? São caras que vão ter um grande conhecimento, tá? Vão ter conhecimento técnico, vão ter um conhecimento técnico, até porque ele precisa desse conhecimento técnico para poder acelerar o processo. Ele precisa disso, ponto final, ele precisa disso. Então, para eles o importante é operar rápido. Para eles o importante é operar rápido, tá? E o que você tem que fazer com um cirurgião que quer operar rápido? Deixa eu só abrir aqui. O que você tem que fazer com um cirurgião que quer operar rápido? Que você sabe que ele é um cara normalmente mais agitado, é um cara que é técnico, tem um conhecimento, certo? Mas talvez é um cara que tem um conhecimento e ele não gosta tanto de se aperfeiçoar, não é um cara que às vezes está tanto em congresso, é um cara tecnicamente bom e rápido, entrega um bom resultado. Eu sei que eu tô falando aqui já tá montando várias coisas na cabeça de vocês, certo? Então eu tenho esse tipo de cirurgião. Então o que eu faço para ele? Se eu sou um instrumentador cirúrgico de ortopedia e eu conheço esse perfil desse cirurgião, cara, essa aula vai ficar muito top. Se você botar em prática o que eu tô te falando, é impossível você não ter resultado. É impossível você não ter resultado. Depois eu quero que você comente aqui embaixo, o que você tá achando. Se você teve alguma dúvida, alguma coisa, você vai comentar aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Então eu mostro pra ele que o fato, pra esse cirurgião, preste atenção, eu vou mostrar pra ele como instrumentador que o fato
de que aqui já vai ser o instrumentador cirúrgico. Eu vou mostrar para esse cirurgião que eu, instrumentador cirúrgico, com uma especialidade em instrumentação cirúrgica na ortopedia, prezo pela organização. Pela organização. Tenho uma boa organização. Arrumo a mesa de forma rápida. Mostro para ele que o processo da organização acerca do conhecimento que eu tenho de um especialista, que a organização, eu vou mostrar para ele isso, vai o quê? Potencializar. Vai potencializar o quê? O resultado dele fazer essa cirurgia mais rápido. Se ele fazia uma fratura subtrocantérica em 45 minutos, com a minha habilidade ele vai fazer em 30. Por quê? Uma das grandes funções do instrumentador é diminuir o tempo das intervenções cirúrgicas. É por isso que eu te falo. Aprenda a utilizar o conhecimento que você tem ao seu favor. Só que se você não tem conhecimento, como que você vai fazer isso aqui? Como que você vai apresentar esse tipo de trabalho se você não tem um conhecimento específico? Porque o ponto é, o instrumentador cirúrgico, ele se forma e ele tem uma visão generalista. Eu posso atuar numa ortopedia sem ser especialista? Pode. Pode desenvolver e, assim como eu, ficar ali dentro durante algum tempo, sendo humilhado, sendo ali pisoteado. E se você tiver casca nas costas para aguentar, você segue em frente. Se você tiver essa habilidade de aguentar o tranco, você segue em frente. Porque aqui é o ponto. Se eu não aguento a pressão de ser um instrumentador cirúrgico generalista, que eu tenho que aprender tudo de forma muito empírica, o ponto é que eu vou levar mais tempo. Não significa, tá, gente? Não significa que não ser um especialista você não vai conseguir. É que a sua curva de aprendizagem vai ser muito maior. Não significa que se eu for um especialista, eu não vou precisar caminhar, porque ambos as direções eu preciso caminhar. Só que um caminho vai ser um pouco mais curto do que a outra. Esse é o ponto. Então, para esse cirurgião, eu vou mostrar que um instrumentador cirúrgico especialista, ele tem um processo de organização que vai potencializar o resultado dele. Então, eu vou mostrar para esse cirurgião que, através do meu processo de organização, eu tenho uma habilidade, anota isso, a partir do meu processo de organização, eu vou ter uma habilidade de quê? Antecipar. Eu vou conseguir antecipar o procedimento. E quando eu consigo antecipar, é como eu tô na frente de todo mundo. Anota isso, o processo de antecipação me coloca à frente. Ou seja, o ato de você se antecipar através de um processo de organização, você desenvolve essa habilidade e te coloca à frente. O que seria antecipar? Você já sabe, conhece as cirurgias, as etapas cirúrgicas, a sequência cirúrgica. E a partir desse momento que eu tenho esse conhecimento técnico, o cirurgião não precisa ficar mais solicitando os instrumentos. Os instrumentadores mais antigos, que já trabalham com determinados cirurgiões há muito tempo, eles têm essa conexão. Existem instrumentadores que passam os instrumentos para o cirurgião e o cirurgião ele olha e fala assim, mas para que você está me dando isso? E a instrumentadora fala, porque você vai usar para fazer isso aqui agora. Olha a percepção de valor desse profissional. Só que infelizmente esses profissionais das antigas, não vou falar todos, né? Porque seria uma burrice minha, mas grande parte desses instrumentadores mais antigos não conseguem utilizar essa comunicação ao seu favor para gerar valor e ganhar mais. Ganhar mais, ser respeitado, ser valorizado, reconhecido. Porque é bom. A gente precisa admitir isso. É muito bom nós sermos reconhecidos pelo nosso trabalho, né? É muito bom quando você comenta que, pô, gostei da aula é legal, aula clarificadora, houve vários e vários comentários ontem, pessoas me mandando mensagem, putz, cara, você mudou a minha vida, você mudou a minha forma de pensar, as coisas agora ficaram mais claras pra mim, agora eu sei que eu posso, agora eu sei que, entende? Isso é legal. Então, o cirurgião que tem um perfil que quer operar mais rápido, normalmente é um cirurgião mais agitado,
Você vai ver que a forma dele falar também já é mais agitada, então você vai começar a ler isso dali. E a forma de você se comunicar com ele é essa. Então, o que importa para esses cirurgiões, né, são cirurgiões que são mais técnicos. Então, o que importa para eles? O que importa para esses caras? Normalmente, o perfil desses cirurgiões, que são mais técnicos, o perfil deles é um perfil de cirurgiões, de pessoas, né, que gostam, que acreditam mais no quê? Uma busca constante de novas informações. Eles são pessoas que estão constantemente buscando mais informações. São pessoas que constantemente acreditam, ou seja, como que eu vou mostrar para ele que eu sou um instrumentador especialista correto para ele e que eu vou ser ali a solução dos problemas dele. O que eu tenho que mostrar para esse tipo de cirurgião? Eu vou mostrar para ele o quanto eu domino sobre técnicas, o quanto eu domino sobre, né, as técnicas de OPME, que são os materiais de órtese, prótese e materiais especiais. Eu mostro para ele isso. Que eu domino, que eu sei a técnica, que eu sei a sequência. De que maneira? De que forma? Entendendo sobre OPME. Falando, por exemplo, sobre a placa DCP, que é uma placa de Dynamic Compression, que é uma placa que realiza compressão no foco de fratura. Por exemplo, como que eu chamei a atenção de um cirurgião? Esse perfil que eu estou traçando aqui foram cirurgiões que eu abordei, tá? Como que eu chamei a atenção de um cirurgião? Foi até em João Pessoa, na Paraíba, quando eu trabalhava lá como consultor técnico de cirurgia, eu era instrumentador cirúrgico de uma empresa. E como que eu atraí a atenção do cirurgião para mim? Foi um cirurgião que estava fazendo uma fratura em 4 partes de cabeça de húmero e a gente estava com uma determinada placa. E eu via que ele era um cara mais técnico, ele estava sempre com um livro na mão. Toda vez que ele entrava para operar, ele colocava um livro dessa grossura em cima da mesa, assim, em cima no cantinho. Eu falei, opa, esse cara gosta de conteúdo mais técnico, mais ali scriptado. E como que eu chamei a atenção dele? Ele estava ali descolando, ele ia fazer um determinado procedimento no húmero, né? Ia colocar uma... Eu não me recordo, ele ia fazer um tipo de fixação que agora não me vem à cabeça. Eu falei assim, doutor, o ideal para esse tipo de fratura é uma placa que se chama placa Filos. É uma placa que ela já vem com um formatozinho anatômico. É uma placa que normalmente ela é assim, ó. E ela tem vários furos aqui. Tem vários furos. E essa placa, doutor, não exige que você tenha que fazer muitas reduções. Porque se caso o senhor ficar tentando reduzir esses fragmentos, pode acontecer desses fragmentos serem muito grandes e começar o processo de desvascularização do osso, gerar uma necrose nesse osso. Então essa placa permite, preste atenção, olha só que abordagem linda. Mas é claro, sabendo me colocar, não é sendo impulsivo, não é sendo inconsequente, não é entrando aonde eu não sou chamado, é pedindo licença. Posso dar uma sugestão, doutor? Eu acho que eu tenho uma coisa que seria interessante pra você, que aí eu tenho a atenção dele. Se eu virar pra você e falar assim, olha só, eu tenho uma coisa aqui que vai chamar sua atenção, que é importante, que eu acho que é do seu interesse. Aí tu, putz. E foi basicamente o que aconteceu. E eu falei, doutor, se você usar essa placa, que é uma placa Filos, ela é uma placa que vai se adaptar melhor ao formato da cabeça do húmero e é uma placa que não exige que o senhor precise descolar e uma redução tão anatômica da fratura. Porque o ato de você encaixar ela, quando você começar a colocar os parafusos, ela vai chamar, né? Vai puxar os fragmentos para perto dela.
E o risco do senhor ficar descolando aí diminui. Deixa eu ver essa placa. Ele não espere elogio. Não espere elogio. Tá? Ele falou, deixa eu ver essa placa. Assim como já teve momentos que eu fui ao falar com um determinado cirurgião, foi uma haste também lá em João Pessoa, na Paraíba, uma haste intramedular de fêmur. Só que a técnica de utilização dessa haste era diferente das outras técnicas. O princípio é o mesmo, mas existem às vezes algumas modificações na técnica. E eu fui lá e falei pra ele, doutor, normalmente essa técnica aqui, você entra pelo grande trocânter, não na fossa piriforme ali, ou na fossa trocantérica, que alguns chamam, né? Mas é a fossa piriforme, que fica entre o colo e o grande trocânter. Essa você pode entrar no grande trocânter, que essa haste é um pouco mais longa. Ela pega essa base mais superior, dá pra você fazer bloqueio no colo do fêmur, não necessariamente só um bloqueio horizontal ali em direção ao pequeno trocânter. Olha só o que eu tô ensinando pra vocês. Uma habilidade, um conhecimento técnico de um cara que era faxineiro, de banheiro de oficina, entregava panfleto, trabalhei, tirava entulho, fazia o regaço, e entendi que o conhecimento iria abrir as portas para que eu pudesse ter escala. E não há portas melhores de se abrir do que na ortopedia. Pode acreditar. Pode acreditar. Mas você vai ouvir, se você possivelmente contar isso pra alguém, a pessoa fala assim, tá maluco. Pode ser até pessoas que já atuam lá dentro. Falei, tá maluco, tem nada a ver, trabalho pra caceta, só me ferro. E só me ferro. É claro, você vai trabalhar pra caramba, não tô falando ao contrário disso. Só que a capacidade de você se ferrar ou não, quanto que você tá ganhando? Ah, tô ganhando pouco. Quanto de valor você tem mostrado? Olha o valor, a percepção de valor que eu tô te falando aqui. E eu te provei por A mais B que se você for num médico XYZ e esse médico não tiver nenhuma percepção de valor, por mais que ele seja um especialista, não serve pra nada, porque você não vai querer ele. Essa pessoa vai ser um funcionário, passador de pinça e acabou. Esse é o ponto. E aqui eu não quero que você seja isso. Aqui é para que a gente possa destravar a instrumentação cirúrgica na ortopedia. Então eu dei esse bizu para esse cara. O que eu fiz? Mostrei para ele o quanto eu domino sobre OPME, dei um exemplo para ele acerca do conhecimento que eu tinha. Na verdade aqui eu te dei 2 exemplos. Comunico com ele sobre a ótica e a importância. Falo com ele sobre a importância dessa técnica, por exemplo. Pô, doutor, essa técnica é importante porque você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. E ele olha pra você com os outros olhos. Ele pode não te dizer, mas eu tenho certeza que ele vai estar te olhando diferente. Ele vai te olhar diferente. Porque a tua percepção de valor aumenta, ok? Então é isso que vai acontecer quando você se comunica. E normalmente esse tipo de cirurgião tem um viés mais de professor. Esse tipo de cirurgião aqui, que gosta de um conhecimento mais técnico. Ele é meio envezado a ser professor. Se você não sabe falar muito bem sobre determinadas coisas, faça perguntas sobre a técnica, saiba perguntar e o momento de perguntar. Cirurgia tá pegando fogo, você tá querendo fazer pergunta para poder mostrar percepção de valor e interesse. Não. Saiba se colocar, saiba o momento de se colocar. Não necessariamente vai ter que ser no ato de uma cirurgia. Ok? Então, eles gostam de ensinar. Tá? Então você vai fazer o quê? Mostrar interesse em aprender. Pronto. Tá? E existem os cirurgiões, o nosso último e terceiro passo, cirurgiões que o que realmente importa para ele é o paciente. Vinícius, mas para esses outros dois o paciente não importa? Importa. Importa muito. Importa muito. Só o que acontece? Quando eu tenho um cirurgião que normalmente ele já tem um viés mais humano, aí eu comunico pessoas. Eu comunico pessoas. E sem sombra de dúvidas, eu me identifico mais com esse tipo de cirurgião aqui. E foi basicamente o cirurgião que eu trabalhei durante 8 anos na ortopedia. Foi o cara que me ajudou a construir basicamente grande parte da pessoa que eu sou, das coisas que eu tenho. Um cara que em um momento difícil ele me ajudou, ele contribuiu comigo, me ajudou a comprar um carro zero. Por quê? A gente tinha esse viés mais humano. E o que seria isso, Vinícius? Esse cirurgião, normalmente, ele é um cara técnico, ele é um cara que opera rápido, ele tem essas habilidades aqui também.
não tão aprofundadas como cada um isoladamente. Normalmente o cara que é mais técnico, né, ele não é tão humano, porque ele é muito nerd, entre aspas. Ele é meio nerdzão, então ele é um cara mais técnico, ele fala mais técnico, a comunicação dele é mais técnica. Esse cara aqui já é um cara mais acelerado. É um cara correria, que dá vários plantões, que vai plantão de 24 horas, que tá pra lá, que tá pra cá, que tá pra... Eu conheço esses perfis. Esse daqui, ele tem um compilado disso daqui, mas o que inclina mais ele é o ser humano. Eu vou te dar exemplos. Esse cirurgião que eu trabalhei, eu trabalhei com esses 3 perfis de cirurgião. 3 perfis de cirurgião foi o cirurgião que eu trabalhei. Esse daqui, ele, além de visualizar, né, operar rápido, ele era um cara que gostava, né, de financeiramente ganhar bem. Eu operei com esse cara. Eu operei com 3 cirurgiões que eram exatamente muito técnicos, muito professores, são especialistas em ombro, especialistas em quadril, especialistas em pé, pediátricos, cirurgiões ortopédicos pediátricos. Trabalhei com eles, e esse daqui foi o último cirurgião que eu trabalhei, que era um cirurgião ortopedista e traumatologista especialista em cirurgia da coluna. Esse cirurgião que eu trabalhei, a gente começou a se empenhar tanto. E o que esse cara aqui gosta? O que eu mostro pra esse cara aqui? O que esse tipo de cirurgião que gosta de paciente, que ele valoriza o ser humano, normalmente ele é um cara que ele não tem hora. Tá? A qualquer hora ele foi chamado, ele vai para o hospital, e normalmente eu ganhei esse cirurgião quando eu mostrei para ele, eu comuniquei para ele que eu estava à disposição dele. Falei, doutor, estou à sua disposição aí, porque se eu precisar, o que o senhor quiser, pode contar comigo. Pode contar comigo. Então eu comecei a comunicar isso para ele. Outra coisa que eu comecei a mostrar para ele, eu sempre estava ali, cuidando do paciente. Vinícius, mas você fazia isso só para poder gerar oportunidade? Não, porque eu sou assim. Esse é o meu perfil. Se você vir falar sobre coisas muito rápidas, ganhos muito rápidos, escala muito rápida, eu sou um cara que vou ficar um pouco com o pé atrás. Não que eu não acredite, mas eu fico com o pé um pouco atrás. Eu sou um cara extremamente técnico, eu gosto de técnica, eu gosto de ensinar. Eu gosto disso. Só que isso, ser técnico pra mim, só tem valor se for para alguém, que é o que eu tô fazendo aqui agora, te dando essa sequência de aulas. Então, isso pra mim faz sentido. Então, eu gostava de cuidar do paciente. Eu me importava com o paciente e isso não era algo forçado. Existem pessoas que digam, ah, mas eu sou instrumentador, eu preciso fazer curativo. Porque eu sou instrumentador, eu não vou fazer curativo. Você é um idiota, é isso. Porque você não tem percepção de valor, você é um passador de ferro. É isso que você é. Você não é um profissional, você é um passador de ferro. Ponto final, é isso que você é. Você não é um profissional que se importa, você não é um profissional que entende que o que está na ponta do teu trabalho são pessoas. São formas de ajudar e tornar a vida de alguém melhor. É isso. É por isso que as pessoas não têm resultado. E é por isso que se vocês não mudarem a mentalidade agora, hoje, nessa aula, você vai continuar não tendo resultado. E vai continuar se queixando, e vai continuar nesse ciclo de que as coisas não dão certo pra você, que as coisas são muito boas pra eles, mas nunca pra mim. Mas o problema não são as coisas, não são a profissão como muitos apontam. O problema é, o mercado tá saturado. Sim, tá saturado. De uma quantidade absurda de profissionais desqualificados e passadores de ferro, que não tem um conhecimento técnico, não tem conhecimento específico, não sabe se comunicar, não sabe gerar valor. Ganham pouco, falam mal e vão trabalhar 40 anos fazendo aquilo dali. Aquilo dali. Não que isso não seja íntegro. Não que isso seja errado. Mas pelo fato de eu, Vinícius, acreditar que todo mundo foi feito para um processo evolutivo, porque você evoluiu. Como assim, Vinícius, todo mundo foi feito para evolução? Senão todos vocês seriam bebês ainda, crianças. Tudo bem que existem muitas pessoas que hoje são adultos e se comportam dessa maneira. Não geram valor, são egoístas, arrogantes, prepotentes, individualistas. Por quê? Não tem conhecimento. Porque o conhecimento, ele te liberta. Ele te traz sabedoria no processo de comunicação. Ah, Vinícius, mas fulano me maltrata, ninguém... Não, esse é o problema. Não se trata do outro, né? Não se trata da forma com que o outro
te trata, mas é como você reage. Existe uma regra que eu falo para os meus alunos que é a regra 10-90. 10% é o que acontece, 90% é o que você faz. E aquilo que você faz é o que vai estar em evidência, é aquilo que as pessoas vão estar olhando. Então, quando eu trabalhava com esse cirurgião, eu aprendi isso, que eu estou ensinando aqui agora para vocês. E foi nesse momento que eu tive uma escala absurda e comecei a ganhar bem. Quando você entra na instrumentação cirúrgica, você é instrumentador cirúrgico especialista em ortopedia, eu vou ganhar bem? Não, porque você está focado no dinheiro. Enquanto os seus olhos estiverem focados no dinheiro, você não vai conseguir ter escala. Primeiro foque no seu trabalho, numa construção, como eu disse anteriormente, para depois a colheita dos frutos. Não se tem como pegar uma semente, jogar na terra e querer comer o fruto. Por isso você precisa cuidar da terra, plantar a semente, tem que regar, cuidar para que a árvore cresça e depois dê o fruto. Então é aquele nível de pessoas que a gente dividiu no início da aula, tá? Esse cirurgião, a gente ia na casa dos pacientes fazer curativo. Esse cirurgião, a gente ia às 6 horas da manhã para o hospital para dar banho nos pacientes. Para dar banho nos nossos pacientes. Você tem noção do que é isso? Eu particularmente nunca vi, foi a primeira vez que eu vi um médico dentro de uma enfermaria dando banho em paciente. Foi a primeira vez que eu vi um médico indo na casa de um paciente para fazer curativo. Foram uma vez só? Não. E depois eu continuei indo. Há um lugar que fica basicamente uns 40 minutos, meia hora, distante de onde a gente mora. A gente pegava o carro e ia lá, pelo menos dia sim, dia não, cuidar do paciente. Pacientes graves. Teve um paciente que sofreu um atropelamento, fez uma fratura nas 2 pernas. E a partir do processo desse cirurgião ser humano, ele é inclinado a buscar novos conhecimentos técnicos para poder ofertar o melhor para os seus pacientes. E ele aprendeu sobre oxigenoterapia hiperbárica. E nós começamos a trabalhar com terapia com oxigênio, com terapia hiperbárica, que é o oxigênio sob pressão. E ele me qualificou e qualificou mais 2 pessoas, comprou uma máquina de hiperbárica e começou a ter dentro do hospital que a gente trabalhava, recursos para poder prestar um melhor atendimento, processo de cicatrização, acelerar a cicatrização, cuidar do paciente mais próximo. E esses são basicamente os 3 perfis. Ah, Vinícius, tem mais perfis? Cara, não sei. Eu, dentro da minha jornada de 12 anos, eu classifiquei esses 3 perfis e vi que são perfis de pessoas que realmente ficam mais em evidência. Tá? Um outro ponto importante que você precisa entender, que tudo isso daqui que eu te expliquei pode sim, vai sim te levar do ponto A ao ponto B, aonde vai estar ali o seu reconhecimento, o seu valor, o seu retorno financeiro, né? Vai te levar. Só que para isso, para essa jornada aqui, você precisa... Você vai ouvir falar muito isso aqui durante todo o processo de aula, de conhecimento. O conhecimento, ele vai ser a chave que vai fazer com que essa parede que está aqui atrás, ela caia e você consiga passar e chegar até o ponto. Esse aqui é o ponto. Sem ter conhecimento, se você não tem conhecimento, você não tem reconhecimento. Se eu não tenho esse reconhecimento pela minha equipe, pelos cirurgiões, pelos meus colegas, porque o fato é o seguinte, as pessoas podem até não gostar de você, mas eles vão falar assim, putz, fulano é XYZ, mas é um bom profissional. Que é o que falavam desse cirurgião. Ele era um cirurgião muito fechado. E às vezes, entre aspas, ele era muito direto a determinadas respostas, ele era de pouca conversa. E as pessoas rotulavam isso como ele ser um cara mais grosseiro, mas não, ele era mais intruído, mais na dele. E as pessoas diziam, fulano de tal, ele é até fechadão, na dele, mas ele é humano, ele é um bom profissional. Por quê? O conhecimento, a habilidade, o desenvolvimento da carreira dele anula grandes pontos negativos. Agora, se você não tem conhecimento, se você acha que foi suficiente você fazer um curso de 3 meses, 6 meses, 1 ano para se tornar um instrumentador cirúrgico e acha que você já fez o suficiente, já fez o bastante, prepare-se para ter uma carreira frustrada. Vinícius, mas eu conheço pessoas que já se formaram e conseguiram um emprego. Tudo bem, são exceções. E isso são exceções. São exceções. Tá? Esse é o ponto. Beleza? Espero que você tenha curtido essa aula, não vou me alongar mais
e aqui eu tentei passar o máximo de informações para vocês. Espero que realmente essas informações tenham agregado grande valor aí, né? A gente está trabalhando nessas 2 primeiras aulas a sua mentalidade para que você possa começar a absorver os conteúdos que vão vir daqui para frente. E eu te peço desde já que você comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, elogio, se você gostou da aula, se você não gostou, enfim, comenta aqui embaixo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, lá no nosso Instagram Instrumentando, no nosso canal do YouTube. É interessante você também está lá inscrito no nosso canal, ativando o sininho das notificações para você ser aí avisado a todo momento que tiver novos conteúdos, tá? Não deixa de comentar, não deixa de postar aí essa aula nas suas redes sociais, me marca, que para mim vai ser um prazer poder ir lá te responder, a gente conversar um pouco que seja. Muito obrigado pela sua atenção, te espero na próxima aula e é aquilo, o conhecimento vai abrir portas, sem conhecimento, sem reconhecimento. E nós estamos só no início de uma construção sólida de um profissional que sim vai fazer a diferença e ter ali o seu reconhecimento acerca do seu trabalho. Beleza? Beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê aí nas próximas aulas.